No ar, Radar de Notícia. Edmilson Souza, vereador, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Carla, Rodrigo. Rodrigo Souza com sua famosa camisa xadrez. Segunda-feira é clássica. Friozinho. Tá fazendo um frio lá no Cabo Sul que você não acredita. Boa tarde, vereador. O pessoal pode escrever aí na live ou mande sua mensagem 995076900. Vai Torpedo, WhatsApp 995076900. Conosco aqui se convalescendo ainda o vereador Edmilson Souza do PT. Sofreu uma cirurgia, né, vereador? É uma cirurgia 2 semanas atrás, mas graças a Deus estamos já nos recuperando aí. Fomos lá, o doutor Alexandre Mechenas que nos operou e tal. Agradeço a ele, a atenção. O doutor Zé Mário também nos orientou durante todo esse período. Eu agradeço aos dois e toda a equipe lá do hospital, foram muito precisos. Foi de urgência, né? Foi urgência, na verdade comecei a sentir muitas dores na terça, na quarta-feira intensificou e ele, quando viu o caso, viu que era grave e resolveu internar para quarta. Era pra faca mesmo. A gente sempre tenta correr, né? Mas tem que ouvir o médico. Né? O senhor ainda tentou, né? Vai ter uma sessão importante amanhã. Eu falei para ele, mas ele não aceitou meus argumentos. E agora? Tá bom. Vereador convalescendo. E o senhor estava na sessão semana passada, quinta-feira, né? Que foi tensa. Estava na quinta. Foi o meu primeiro dia de retorno pós não deveria. Não deveria, mas enfim. Acabou a licença, tem que voltar a trabalhar. Vamos falar. Bom, Carla, vai registrando aí. Quem está nos acompanhando aí? Olha, o Tavares José Dias está acompanhando. O Douglas Hirai, Rodrigo, olha aqui, ó. Boa tarde a todos. Logo precisará de uma bancada maior. Se vier a dupla sertaneja que o Rodrigo está esperando. Rapaz, falou Douglas. A camisa? A camisa. O Kleber Moreira está acompanhando, o Eduardo Eguchi está acompanhando, o Luiz Carlos está acompanhando, a Valquíria, o Mário Cotrim, a Nonata Cunha está acompanhando, boa tarde a todos assistindo, o Marcos Rodrigues, bastante gente já nos acompanhando, okay. Mandem perguntas, por favor. Ok, essa camisa do Rodrigo acho que é festa junina que está se aproximando. Também. Junho! Bom, vereador, o que aconteceu na sessão quinta-feira que foi tensa e culminou, me parece, em conflitos, né? Na verdade, na quinta, continua chamando atenção na pauta o projeto denominado Escola Sem Partido para o pessoal do movimento, para a direita, lei da abordagem. E para nós a lei que restringe a possibilidade dos conteúdos, ou seja, a lei da mordaça. Nós tínhamos o plenário com a galeria com bastante gente, por volta aí de uns 150, 160 pessoas contrários ao projeto, e um grupo todo uniformizado, de um grupo chamado Direita São Paulo, e do MBL, com umas 25, no máximo 30 pessoas. E, na verdade, houve um processo de conflito interno, do ponto de vista de palavras, de xingamentos, essa coisa toda. Então a sessão não teve condição de prosperar de forma tranquila. Tanto é que acabou esvaziando e sendo encerrada. O fato é que, após isso, Pedro e demais, a maior parte do plenário saiu, né, os que eram contrários ao projeto, e esse grupo de pessoas que vieram, depois nós descobrimos vieram de São Paulo, ficaram na parte de dentro. O que é natural por uma questão de segurança, mas isso causou uma revolta muito grande dos manifestantes, uma vez que houve muita provocação na parte de dentro, que foi paralisado o trânsito de uma faixa da Luiz Facini para receber um ônibus de 2 andares, um ônibus luxuoso, vindo da cidade de São Paulo, para poder fazer a retirada dessas 25 pessoas por volta de meia hora, 40 minutos depois do término da sessão. Então isso causou um acirramento de ânimos ali na Luiz Facini, que é a parte de trás da Câmara Municipal. Então toda a estrutura, mais de 10 viaturas, toda a estrutura canil, toda a estrutura da guarda foi mobilizada para lá, ao nosso ver, assumindo um lado claro sobre essa discussão. A GCM não tem que assumir lado, ela tem que ir lá para garantir a integridade de quem quer assistir a sessão, de quem está trabalhando lá no dia a dia. Não foi isso que ela fez? Na minha opinião, não. Por uma razão simples. Quando você vai a um estádio de futebol, por exemplo, onde você tem uma torcida amplamente majoritária e uma minoritária, o que acontece? A torcida majoritária, ela sai primeiro, você faz com que se evacue. A majoritária sai primeiro, você segura a minoritária e até o tempo que for possível até se esvaziar todo o entorno.
esvaziou todo o entorno, você faz a saída. Isso em qualquer lugar é feito dessa forma. Aqui nós vimos uma coisa diferente. Na verdade, mal dispersou a manifestação e quem comandou a GCM naquele dia, infelizmente, optou por um caminho do enfrentamento, que era colocar essas pessoas para o lado de fora, paralisando a rua, mobilizando toda uma estrutura, e eles conseguiram, continuavam saindo da Câmara, xingando as pessoas, ofendendo as pessoas que eram contrárias ao projeto. Ou seja, tragédia anunciada, ou seja, algo... E acabou terminando em pancadaria, terminando em tiros de bala de borracha, terminando com pessoas hospitalizadas. Por exemplo, nós temos um caso de um menino, de um estudante, que ele levou 12 pontos na cabeça. Aí as pessoas falam, mas no meio do conflito isso pode acontecer e tal. Só que os 12 pontos na cabeça dele, eu fui com ele até o HMU, foi na parte de trás da cabeça. Alvo de um tiro de bala de borracha. Ou seja, você quando atinge uma pessoa pelas costas, não parece que você... E na cabeça, não parece que você está ali para preservar ou para manter a ordem. Ô, Rodrigo, você disse o contrário, não foi isso? Que você tinha visto a minoria ficou... Não, a minoria realmente, a maioria saiu e a minoria ficou lá dentro, e essa maioria não foi embora. Acabou que os manifestantes não foram. Eu estava ali do lado, o problema é que a gente tem visto muitas manifestações tendenciosas. Política, claro, estão usando a política, tanto de um lado como do outro. Eu fiquei do lado de fora, vereador, ali na saída, ali entre os dois portões, entre as duas garagens. E o que aconteceu? Foi lançada uma pedra contra o ônibus. E foi aí que deu início a toda aquela confusão, foram os primeiros tiros da GCM. Também acho que a GCM exagerou, como já falei aqui, sobre aquele senhor, o senhor Marcos, da Vila Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver, estava passando por ali, como poderia ser uma criança. Você não acha que faltou a responsabilidade de todas as partes ali? MBL, movimento de esquerda, GCM? Não, na verdade, a GCM, qual é o papel dela? Chamar as lideranças do movimento e dizer, olha, nós vamos proceder dessa forma. E comunicar. O procedimento foi feito, por exemplo, eu tive ofensa de racismo na frente da GCM por parte do grupo, a hora que eu saí, porque eu não saí pela porta dos fundos, saí pelo plenário. E racismo? De racismo, fui chamado de macaco por manifestantes. Era prisão em flagrante. Entendeu? Ali, eu também achava. Prisão em flagrante. Entendeu? Imaginei, aí, ou seja, quem ouviu, deixou a coisa para lá. A vereadora Genilda foi chamada várias vezes de vagabunda. Meu Deus. Então, ou seja, esse era o clima que estava lá dentro. Então, quem viu a parte de fora, não acompanhou a parte de dentro. Então, e isso é horrível. Então, ou seja, lá tínhamos palavras de ordem, claramente, palavras de ordem contra minorias gritadas por eles o tempo inteiro. Então, ou seja, ali, no mínimo, a liderança deveria ter sido chamada e falar, se continuar esse comportamento, nós vamos ter que dar... ter uma atitude mais enérgica. E esse clima foi para fora. Foi. Vereador Edmilson, nós tivemos um episódio semelhante no governo Almeida, que era do PT. O PSC estava tendo uma reunião, aí manifestantes de esquerda foram lá pensando que o Bolsonaro viria. Blefe que não viria nada. Era o Feliciano. Era o Feliciano. Não, Feliciano e o Bolsonaro. Eram os dois. E os manifestantes de esquerda do PT foram lá, e a GCM interveio também. E até naquela época houve muita polêmica se a GCM fez o trabalho dela ou tomou partido. E custou o cargo no Churrasco. Se os manifestantes de esquerda não tivessem ido lá, não teria acontecido nada. Então, mas o direito deles se manifestarem do lado de dentro é um direito deles, assim como os outros que são a favor do projeto têm o direito de se manifestar. O que não pode é as manifestações se excederem. Por exemplo, eu estou dizendo, e eu consigo apontar, se eu verificar, quem cometeu o crime. Agora, qual atitude foi tomada? Nenhuma. Um dos manifestantes, se você pegar a imagem, você vai ver que tem uma faixa, uma fita zebrada do lado da maioria. Tem. Do outro lado estava liberado. Um dos manifestantes chegou praticamente no rosto de um do outro lado, que estava contrário, para poder filmar o rosto. Obviamente isso é uma provocação. Então, GCM deu, meu amigo, você vai manifestar, agora você não está aqui para constranger ninguém. Se quer filmar, filme de lá, faça a sua manifestação. Então, ou seja, ali, como o grupo é um grupo, na minha opinião, que traz uma opinião também muito forte em relação à volta de uma ditadura no Brasil, as palavras de ordem que eles chamam lá são disso, a volta dos militares e tal, isso acaba criando uma simpatia por alguns, não digo por todos, mas por alguns dos componentes da Guarda. Esse senhor, por exemplo, da Vila Rio, eu fui até tem um despachante, que é na esquina da Luiz Facine com a Tiradentes. Ele foi socorrido ali pelo comerciante. O senhor não me lembra o nome dele. Marcos. Seu Marcos. Socorreu ele, colocou, sentou, deu toda a guarida para ele. Ele tinha 2 furos na perna. Grandes. Ele chorava de dor. Você vê uma das imagens, ele chora de dor. Então, ou seja,
ali não foi um negócio apenas para dizer, ó, nós vamos garantir fora. A Luiz Facine é mão única. Por que você vai levar um ônibus, olha a estratégia, você vai levar um ônibus que dá um certo trabalho de deslocamento, você fecha uma faixa só, mantém a outra faixa aberta, coloca, estaciona o ônibus, faz um cordão para as pessoas entrarem. Por onde você sai com esse carro depois? Vereador, eu acho que houve um erro da GCM, um erro de estratégia. Eu não sou especialista em segurança, mas eu acho que era melhor liberar os 25 do MBL primeiro, colocar no ônibus, ir embora, resolveria o problema. Eu acho que a ideia era essa. Eu acho que seria mais Não, mais mas na verdade optou por concentrar mesmo, e eu achei que a tática seria concentrá-los para poder protegê-los, e uma hora e meia, dizer para eles, olha, vocês vieram para se manifestar, então vocês vão ter que ter paciência. Aqui não é do jeito de vocês. Vocês vão aguardar, aqui vocês estão seguros, aqui vocês estão tranquilos, e vocês vão ser liberados no momento. Agora, quando faz um acordo com eles para parar uma avenida, uma rua que é mão única no centro da cidade, aí eu acho que começa a errar demais. Fala, Carla. O Felipe Gomes, do Parque Micail. Boa tarde, vereador, e a todos. Sabemos que a mobilização foi feita pelo vereador que apresentou o projeto e o MBL, que pela grande quantidade de pessoas, ficou claro que vieram pessoas de fora também. Você acha que a responsabilidade pela desorganização e o conflito é do vereador que fez a mobilização junto ao MBL? Não, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu não vi nenhuma identidade dos que estavam lá, nem com a cidade e nem com o vereador autor. O Laércio Santos. O Laércio Santos, eu não vi em nenhum momento as pessoas terem ali uma sintonia com ele. Eu não acho que ele mobilizou, na minha opinião. As pessoas que vieram todas, sem exceção, saíram pelo mesmo lugar, embarcaram no mesmo ônibus e foram escoltados até a Dutra. Para onde que vai para a Dutra? É São Paulo. Então vocês não eram pessoas de Guarulhos. Então o vereador, é bom que a gente estamos aí, nós estamos em campos diferentes, mas faz necessidade aqui que eu diga, não acho que partiu de mobilização do vereador. O vereador Laércio se comportou o tempo inteiro como algo de observar mesmo as discussões e, enfim. Eu fiquei com a impressão que esse movimento tinha o apoio daquele Partido Novo. Esse Partido Novo me lembra mais a Arena do que uma novidade. É um novo meio velho. Eu vou tentar lembrar. É um novo envelhecido. Você viu o Partido Novo? Eu vi. Eu não cheguei a ver, não tive esse... Eu vou tentar lembrar, que agora não estou me recordando, mas há um candidato a deputado desse Partido Novo que estava filmando ali, se apresentando, fazendo um social ali no meio do movimento. Eu vou tentar lembrar agora quem é. É o Rafael Zucco. Exatamente, esse mesmo. Fez toda uma manifestação lá. Vereador, mas não o vereador Edmilson Souza, o professor Edmilson Souza, o que você está achando de tudo isso? Eu acho que é difícil, mas eu acho que o projeto, se você ler ele no artigo 1º, no inciso 4º, ele coloca que o estudante é a parte mais frágil do processo de ensino. Está suscetível. Ou seja, não é verdade. Quem conhece um pouquinho da educação sabe disso. Hoje uma criança, um filho nosso, com 7 anos de idade, quando ele vai para a escola, ele já vai com conteúdo acumulado muito grande, transmitido pela família, pelos pais, ele tem opiniões já. É diferente da época... Com 7 anos? 7 anos com muito conteúdo. Pedro, você não tem noção que é você pegar, às vezes, hoje... É uma criança. Não, eu sei que é uma criança, mas não significa... Nós não podemos dizer que ele é raso. O amadurecimento... Não podemos dizer, porque anteriormente, quando... Mas o professor ainda é um herói para essa pessoa, para essa criança. Eu acho que era mais. Não era. Eu era mais. Hoje, sabe por quê? Porque na verdade é o seguinte, com todo o acesso de internet, de hoje, como você faz, o conteúdo que o aluno vai é maior. Vou te dar um exemplo só. Há 20 anos atrás, uma pesquisa foi feita que as crianças, quando chegavam com 7 anos, ela já tinha 6.000 horas de TV. 6.000 horas acumuladas. Hoje é muito mais de TV, de internet. Aquela época só de informação acumulada que não seriam as melhores informações. Então o aluno, não dá para você considerar ele é o elo mais frágil. Na verdade ele faz parte do... Nós que estudamos, eu sou formado em História, professor de História, nós consideramos que essa relação de troca e de aprendizado é uma relação constante. O aluno não é o elo mais frágil, ele se complementa, assim como o professor, no seu exercício, ele ensina e ao mesmo tempo aprende também. Você não pode tratar o aluno como se ele não soubesse absolutamente nada. E existem erros conceituais. O projeto, no seu artigo 3º, coloca como claro que os professores ficam proibidos de tocar em qualquer tipo de manifestações ou de ações que sejam de cunho político partidário. Eu vou dar um exemplo. Um professor numa sala de aula fala, gente, hoje nós estamos sem merenda. Não tem merenda para ninguém. Alguém tem que dar notícia.
Esse dar a notícia pode levar que os pais digam o seguinte: nós queremos fazer uma manifestação para reivindicar um direito nosso, que é o direito à merenda. Vai manifestar contra um governo, seja ele de esquerda ou de direita. Será uma manifestação política partidária? Não. O projeto diz outra coisa. Sim. O projeto diz, quando você se manifesta contra o governo, contra uma pessoa, Não. você... Aí é uma reivindicação. Não, é uma reivindicação. Mas o projeto diz que não pode. Que não pode. É um assunto que você não toca. Todo governo representa um partido. Sim. Não é? Ou- Então, ou seja, se você se manifestar contra ele, seja de esquerda ou de direita, está escrito no projeto. De esquerda ou de direita, você vai tirar essa liberdade. Eu fui presidente da União Guarani de Estudantes Secundaristas. Eu fui presidente do Grêmio do Brotero. Então, imagina uma lei dessa naquela época, nós não teríamos conquistado importantes espaços que a gente tem na cidade. Vereador, eu vou dar um exemplo. Eu vi, viralizou na internet, um professor com uma camiseta escrito "Eleição sem Lula é fraude". Como eu discordo também que um professor vai lá com uma camiseta Bolsonaro 2018, isso é um absurdo, dos dois lados. Aí eu acho que tem uma outra discussão. Eu particular, é uma posição pessoal minha, particular minha. Eu sempre procurei ir dar aula dentro do que era o conteúdo, sem esconder e sem fugir nenhum tipo de pergunta. Às vezes os alunos perguntam assim: professor, mas o senhor se considera de esquerda ou de direita? Não vou mentir, vou dizer não. Eu me considero de esquerda. É minha opção. O jovem é de esquerda. Na maior parte das vezes, sim. Sim. Lá tinha uns exemplares que não são, né? Então, lá eu não sei de onde que eles saem, entendeu? Mas dizer para você o seguinte, Pedro, qualquer tipo de restrição, um processo de convencimento não pode ser uma restrição. Eu vou te dar o outro lado da moeda. Na verdade, e voltando a falar de movimento estudantil, existia um absurdo nas escolas em Guarulhos, na minha época, que, por exemplo, vou pegar o exemplo do Paulo Nogueira. Conheço. Uma diretora de escola resolveu que o cara só entrava lá com avental. Não era nem camiseta, tinha que ter o avental com o bolso da escola, isso para os alunos do noturno. É o jaleco, não é? Um jaleco. Não era obrigatório antigamente? Não, nunca foi obrigatório, Na nunca minha teve época era. uma lei dizendo é obrigatório. Até Na minha porque época era. eu, por exemplo, a época que era obrigatório para mim, eu ia assim porque nós somos de uma família de muitos irmãos, então meus pais não tinham condição de comprar o uniforme, o avental para todo mundo. Então, vez ou outra, eu furava e alguns que sem. Então, ou seja, nós não podemos. Minha mãe ia lá e brigava, e com razão com o direito dela. Ela, vocês não vão impedir que meu filho estude, porque nós não temos condição de ter ou a camiseta ou o avental da época. Então, ou seja, o contrário também é verdadeiro. Vamos cá entre nós dizer a verdade. Se a sociedade hoje ela tem uma parcela grande conservadora, ela também reflete em todas as categorias, inclusive nos professores. O que eles estão defendendo, na verdade, é mais partidário do que o professor que vai com uma camiseta eleição sem Lula é fraude ou é golpe. Por que eu digo isso? Eles estão defendendo um silêncio que só vai dar privilégio àqueles que não consideram o movimento social, não consideram a luta política como uma forma de reivindicação das pessoas. Mas peraí, o senhor Isso é conceitual. O senhor concorda comigo que um professor lá com uma camiseta política não é aceitável? Não existe nenhuma proibição para isso. É um direito dele ir. Eu acho errado. Não. Não existe nenhuma proibição para isso. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O professor que vai, por exemplo, com uma camiseta, se ele gosta de uma banda de rock, ele vai lá, com uma camiseta de bandeira. É um direito dele. Por mais que eu seja aluno e não gosto, sei lá, de outro ritmo. Não me agrada. Enfim, mas aí é o direito de cada um, porque senão nós vamos padronizar e dizer, ó, você está proibido ir com essa, com aquela e tal. Mais do que isso, Pedro, vamos ser bem sinceros. Nós tivemos um exemplo, se eu não me engano, no Ceará, de um professor que foi atacado pelo MBL de lá, porque ele foi com a camiseta. Entendeu? Gerou um efeito contrário, porque houve uma comoção de boa parcela dos alunos na defesa do professor. Mas eu acho que o professor deveria estar de jaleco. Pode ser, mas se o aluno olhar para um professor que está de camiseta e a gente imaginar na nossa cabeça que pelo fato dele estar de camiseta vai todos usarem a mesma camiseta, ou todos terem o mesmo pensamento, volto a dizer anteriormente, é tratar o aluno como algo raso, algo sem conhecimento nenhum. Eu não trato meus alunos assim. Eu já, em sala de aula, eu já estava tentando passar um conteúdo e tinha aluno que tinha uma pesquisa, tinha alunos que tinham pesquisas mais aprofundadas do que o tema da minha aula. Então você tem que reconhecer. Se o professor entrar com a camiseta Bolsonaro 2018, o senhor acha adequado? É um direito dele. Não acha adequado. Desde que... É um direito dele, por mais que eu não goste, por mais que eu não goste. Só que ele tem que estar preparado, tanto que vai com a camiseta do Lula, como do Bolsonaro, ele tem que estar preparado para poder ser questionado e tal, isso vai acontecer. Em 1989, eu era presidente do Grêmio do Brotero. Eu ia com uma camiseta Lula presidente, uma camiseta vermelha com a estrela Lula presidente, vice e bisol.
Ia, lavava, não era uma camiseta só, então era praticamente dia sim, dia não, eu estava com a minha camiseta lá. Branco no final do ano. E na verdade é o seguinte, mesmo eu sendo presidente do Grêmio da escola, era o meu direito de expressar ali. Eu nunca entrei numa sala de aula como presidente do Grêmio e tal, nunca pedi licença como professor, para dizer, eu vim aqui defender o Lula, eu vim aqui dizer, olha, vocês todos vão votar no Lula. Mas é um direito que eu me identifico. Vou te dar uma outra passagem, uma outra coisa. Você ir votar com uma escola, com uma camiseta de determinado candidato, tem muita gente que acha que é proibido. Não é proibido. É permitido. É permitido. É tolerado. Entendeu? Não. A lei eleitoral, não, desde que ele não se manifeste. A minha filha minha sobrinha passou por um questionamento, porque a gente tinha uma camiseta de campanha na última eleição, que era o meu rosto estilizado, sem números, sem nada, mas dava pra ver que era o primeiro voto da minha filha. Minha sobrinha tinha ido com uma camiseta igual, fizeram com que ela tirasse a camiseta e colocasse do avesso, para poder votar. Aí minha filha falou, pai, está acontecendo isso. Lá eu falei, você vai lá, esse tipo de constrangimento não é permitido. Você tem o direito de votar com a camiseta com a estrela, com o tucano, com o que você quiser. Eu fui lá e, de novo, até professores conhecidos, a escola do meu bairro, que eu moro lá há mais de 40 anos no Cocaia, entendeu? O professor Renato, meu amigo, falou de mim, mas sabe o que é a norma e tal? Eu falei, não, Renato, você está errado. Aí peguei a legislação e disse, está aqui, ó, a pessoa pode portar, ela não pode se manifestar e pedir voto aqui. Minha filha votou para poder. Eu vou confessar que eu estou surpreso. Eu pensava que os professores eram obrigados a usar jaleco, tá vendo? Não. É a escolha do professor. Vereador, esse assunto estava meio adormecido. Aí depois que alguns reitores de universidades aqui no estado de São Paulo criaram algumas disciplinas, lá o golpe e tal, parece que é meio que uma resposta da direita. Historicamente, historicamente é o seguinte, se você pegar o que ensinava no currículo no começo do século passado, com certeza a matéria, a escravidão no Brasil não era aceita. Bom, quem estava no governo dizia, para que nós vamos tratar desse tema, que é um tema que nos dói muito. Portanto, era muito superficialmente então, não era nem superficialmente, é proibido tratar disso aqui. Durante muito e muito tempo, o currículo acompanhou o que a gente chama de currículo oficial. Em 2016, existem vários pensadores, vários intelectuais que defendem, e eu inclusive sou desse, que defende que foi um golpe que houve em 2016. Está comprovado agora cada vez mais. E tem uma outra linha. E o Collor? O Collor, na verdade, foi um afastamento por a sua inabilidade de lidar com o Congresso, primeiro, e por uma série de denúncias que, se você pegar hoje no comparativo, talvez o Congresso fosse mais generoso. Mas o Collor disse que foi golpe. Oi? O Collor disse, ele disse que foi golpe na época. Não, na época não acho que ele não usou esse termo golpe, não. Ele saiu de cabeça baixa. E 64 foi golpe? 64 foi golpe, é um golpe. Com o apoio da população? Não, até porque não tinha liberdade para você se expressar. E fora, essa questão do apoio da população é muito relativo. O apartheid na África do Sul foi implementado com o apoio da população. Hitler tinha maioria nas suas medidas, a maioria na população não significa que eram... E lá no Coliseu jogavam os leões com o apoio da população. E faziam festa, né? Deixa eu registrar aqui o Douglas Hirai, ele disse que não concorda que o professor não seja mais um herói. Lamentável. Ele, o professor, é um herói ainda. É verdade, eu também acho. Fala aí, Carla. A Maria do Remédio está mandando boa tarde a todos. A Valquíria Júlio fala, as escolas particulares são a favor da escola sem partido. O Bruno Benedetti deixa um comentário aqui também. O médico... Desculpe. A médio ou longo prazo, a escola sem partido afetará profundamente a formação de profissionais na área de humanas, por não permitir a formação crítica em sala de aula. O jornalismo está entre as profissões mais afetadas. Deixa eu comentar. O Kleber Moreira diz o seguinte, se um professor da PUC for com a camiseta do Bolsonaro, será espancado. Será? Eu vejo tantos jovens gritando Bolsonaro por aí. E nós temos que garantir o direito deles se manifestarem em favor dessa barbaridade, na minha opinião, mas a realidade para eles. Eu acho que o professor não deveria se manifestar com camiseta. Mas, você veja o que ela falou. Tem um ouvinte aí que mandou o seguinte, as escolas particulares são a favor da escola sem partido. Não é bem assim. Não é bem assim. As escolas particulares é melhor que não se entre em nenhum conflito. Vou dar um exemplo. E não vou citar a escola para não haver nenhum constrangimento aqui. Uma escola particular de Guarulhos levou um grupo de alunos para estudar o papel da imprensa. Para ver como é que funcionava a imprensa. Sabe onde foi o passeio? Na redação da Folha de São Paulo. Na redação da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, de longe, é o lugar onde se respeita as opiniões divergentes. De longe. Ah, não, mas o Guilherme Boulos, que é um candidato que é de esquerda, tinha uma coluna lá. Fulano tinha uma coluna. Não estou falando disso. Estou falando do direcionamento. É plural.
Então é diferente. Então, ou seja, eu acho que deveria ir lá visitar, mas talvez visitar a redação do Brasil de Fato, talvez ir visitar a redação da TVT, talvez visitar uma redação em Guarulhos. Mas o meu filho estudou numa escola particular e uma vez um professor falou, olha, vocês só podem ler a Carta Capital. Eu achei estranho isso. Ele falou, vocês só podem ler a Carta Capital. Eu falei, por que o professor fez essa recomendação? É muito estranho. Porque, na verdade, o que eu também o aluno, vamos dar um desconto aqui. Eu também fazia recomendações de leitura. Para cada revista Veja, não fique só com a opinião da Veja. Leia a Carta Capital, leia a Piauí, leia outras e tal, para você ter. Eu não falava desse, você é obrigado a ler essa. Mas sempre faça o contraponto com outro. Não assista só o Jornal Nacional, achando que o Jornal Nacional vai te dar o resumo. E mesmo porque mas assista jornal. Para você discordar de opinião, você tem que conhecer as outras. Mas o Escola Sem Partido, ele não quer que tenha os dois lados. Ele quer que não se toque no assunto. Como você falou, bem colocado aqui um programa que eu assisti, onde você colocou para o vereador Laércio Sandes. E a questão de 64? Como é que o professor aborda na sala de aula? Eu aprendi que foi uma revolução. Golpe ou revolução? Foi revolução na época. Agora é golpe. Depende, não. Na época tinha uma linha de professores que achavam que estavam influenciados por uma teoria que era uma teoria de que foi uma revolução. Mas, enfim. Então, se a gente for discutir o que é revolução mesmo, aquilo não foi revolução, está muito longe de ser, aquilo foi um golpe. Na verdade, se destituiu alguém ilegítimo. É estranho porque é o seguinte, né? Foi um golpe, mas não fechou o Congresso. Mas o restringiu. Então, mas foi cercando de tal forma. Mas não foi aquela ditadura clássica, fecha o Congresso. Ah, sim, aí existe a diferença de. Por isso que os militares falam que não foi um regime militar, não um golpe militar. É estranho. Aí as pessoas hoje falam, tem um monte de gente publicando, na época do regime militar, ou dos militares, como eles gostam de falar, na época dos militares não tinha corrupção. Não, tinha muito. Entendeu? O problema é que você não podia falar. O problema é que você não. Quem falou? Vamos lembrar aqui de um jornalista que foi o Herzog. Opa! Herzog. Que foi assassinado e tal, dentro de uma cena do ICOD. Não havia a liberdade de expressão que nós temos hoje, a verdade é essa. O Herzog muito conhecido pelos jornalistas guarulhenses. Lembrei da Leoa, fala. Só para mudar um pouquinho de assunto, o Edmilson Vieira está no HMU e gostaria de deixar a indignação e reclamação. Quanto ao descaso no atendimento dos moradores, faltam atendentes, médicos e a desorganização está absurda. Há pessoas que estão na fila para serem atendidas há mais de 4 horas. Existe uma coisa a ser feita que possa ao menos minimizar essas condições? Olha, eu recebi reclamações hoje da Policlínica Paravente, é o mesmo grupo Geri, né? E agora do HMU. E uma vizinha minha me reclamou no domingo sobre o Hospital da Criança. Também da Geri. HMU nós recebemos sempre. Olha, o HMU tem uma opinião. Eles erraram ao investir naquela recepção bonita, convidativa, chamativa, né? Porque agora parece que o povo está indo mais para lá e não tem atendimento. E dentro o atendimento não é prioridade. Assim. Dentro não é bem assim. Não, o atendimento lá é para urgência. Não, e fora, na verdade, a fachada do hospital, ela está de longe. Ela passa muito longe da sobriedade do ambiente do hospital. Parece uma loja, parece um shopping center. É uma academia, né? Porque tudo muito colorido, tá tudo quanto é chamativo. A pessoa falou, vou lá dar uma olhadinha o que é. Vou ver se eu estou bem lá. Pedro e vereador, o HMU sempre foi muito criticado, mas se vocês analisarem com um pouco mais de frieza, as críticas aumentaram após o fechamento do PA Paraíso. Nós estamos falando de 17 mil pessoas sem atendimento. Por onde que as pessoas acabam tendo que procurar? E o HMU foi um dos locais indicados para que as pessoas procurassem. Mas eu te dou um outro elemento, não é só o PA Paraíso. A restrição de atendimento, que a gente não analisou ainda, de uma forma mais fria, do atendimento no Padre Bento também contribui para isso. Com certeza. Entendeu? A porta fechada que eles falam, ela acaba levando as pessoas a irem para procurar no HMU. Edmilson, o Erickson Ferreira, a opinião dele, professor tem que entrar em sala de aula de jaleco e livro, a opinião política fica dos muros para fora. O papel da política na história deve ser abordado de forma apartidária, sem direcionamento de opiniões. Eu vou citar aqui, vereador, eu fui educado na época da ditadura, nós tínhamos o SPB. Aí o professor era um militar, da base aérea, me lembro até hoje, o professor Rocha. Mas ele dizia o seguinte, olha, a função da Câmara dos Deputados, a função do Senado, a função do Congresso,
o papel do presidente da República, das câmaras legislativas. Enfim, era uma aula didática. Não tinha opinião política. É que, às vezes, por detrás de uma falta de opinião, existe um reforço do que é a opinião vigente no momento do governo. Vou te dar um exemplo da minha... Eu não peguei a ditadura na escola, peguei o finalzinho dela, mas estava aquele clima meio de abre não abre ali. Tinha um professor chamado Gilberto, e era uma das matérias que a gente achava barato, porque era ensino musical. Então a gente fala, pô, música, todo mundo gosta de música, né? Você teve? Então nós imaginamos aprender a tocar um instrumento, um professor que manjasse, as crianças viajavam e tal. Na verdade, nós ficamos, acho que, 6 meses com ele, a função era aprender todos os hinos. O hino nacional, o hino à bandeira, o hino do expedicionário, o hino da Revolução de 32, e ele que comandava as quartas-feiras, para que a gente tivesse um comportamento exemplar para poder cantar o hino. Ele era mais autoridade do que a diretora. Então, ou seja, a gente ficava lá em fila e qualquer conversa, qualquer coisa, ele vinha com uma régua, entendeu, para poder dar o corretivo. Então, ou seja, ali tinha, óbvio, ele não foi lá para ensinar música para a gente. Doutrinar. Ele foi lá para dizer que a gente deveria cantar todos os hinos, porque era a ordem e a expressão máxima da ditadura militar. Você não aprendeu que era dó, ré, mi, fá, sol? Não, isso aí também não passou longe. Não. Só fez os hinos. Não, era aula de música sobre os hinos. Os hinos pelo menos aprenderam. Rapaz, nem todos. Fala, Carla. Olha, o Gildo Santos. O aluno precisa ter garantido o direito de conhecer todos os lados e depois optar o caminho a seguir. Impedir o debate político em sala só favorece a manutenção da oligarquia política no poder. É a opinião do Gildo. O Kleber Moreira está insistindo aqui. O professor deveria ter uniforme, sim. Então, Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagina o seguinte, na cidade de Guarulhos, a prefeitura não consegue dar uniforme para as crianças. Como é que nós vamos exigir do professor? Eu gostaria que tivesse, hein? Não tem, não? Não tem. Não tem. Que absurdo. Aliás, tem um projeto de lei na Câmara que, não sei se é do vereador Sérgio, posso estar falando besteira, de algum vereador, que é para poder também fornecer uniforme para os professores. Mas não que seja uniforme, não influenciar o aluno a tal partido, a tal político, é uma influência. Eu acho que na questão, como você é funcionário, você é servidor, você trabalhar com uniformizado ou não, isso quem determina é a administração pública. Na minha opinião, as escolas estaduais, vamos falar do pesado mesmo, que são as escolas estaduais. As escolas estaduais são tão desorganizadas, é um abandono total, você não consegue ter nenhuma relação do governo do estado que nos demonstre que vai haver alguma valorização. Vira apenas relação de trabalho. Então muitas vezes a pessoa vai dizer, se colocar o uniforme, se colocar o avental no professor, eu acho que vai melhorar. Entendeu? Às vezes não. Com certeza não será isso que vai melhorar o índice. E na verdade ninguém quer excluir que seja feito debate. Na verdade os pensamentos mais liberais, os pensamentos da direita, eles têm que aparecer em sala de aula. Não é problema nenhum aparecer. Tem gente que confunde dizendo o seguinte, não, vocês querem colocar a opinião de vocês para que a outra não exista. Não é verdade. Na verdade, uma boa aula preparada sobre a Revolução Industrial vai ter lá elementos do que foi a Revolução Industrial do ponto de vista daqueles que acham que todo o progresso se deu dali, como daqueles achar que houve também uma parcela fundamental de contribuição dos trabalhadores. Mas uma pergunta, agora vocês comungaram com os professores. Fala-se muito que muitos professores hoje, vereador, estão mal preparados para a sala de aula. De repente, se a classe estivesse melhor preparada, ela conseguiria fazer esse debate, até mesmo político, sem causar tanta polêmica? Olha, eu acho que primeiro, você não consegue ter uma categoria preparada e animada e disposta com as relações de trabalho e com o salário que se paga. Na verdade, se você pegar hoje um professor da rede pública estadual, você vai ver professores, colegas nossos, recebendo um contra-cheque de R$ 1.000, R$ 1.200. Aí você fala, não, mas aí poderia fazer mais aulas, porque quanto mais aulas ele pega, não é nem que ele não queira pegar, ele até pega, mas hoje houve várias mudanças, agrupamento, fechamento de escolas e tal, que muitos profissionais, muitos professores ficaram sem aula, inclusive. Tenho vários colegas que estão nessa situação. Então essa precarização da profissão leva a que eu vou pegar o meu caso concreto, eu sou professor de História. No mínimo, eu precisaria ter, pelo menos uma vez por ano, um período de requalificação, de atualização, de
preparo, né? Não tem. Na verdade é um negócio meio largado. E até porque, como é que o professor faz isso se ele vai arcar com os custos de fazer um curso, uma pós-graduação, essa coisa toda? Então eu acho que a categoria, a profissão, além de ser mal remunerada, as condições de trabalho. Você acha que está fácil hoje para um educador, para um professor, com toda a boa vontade que ele tenha, ele dar aula numa sala de 50 alunos? Ele pegar um período noturno, num lugar extremamente longe, onde já tem um desinteresse natural porque os alunos estão cansados, vindo do trabalho, essa coisa toda? Por favor, me tira uma dúvida. Me falaram outro dia, fiquei horrorizado e não acreditei. Me falaram que o governo do Estado está pegando quem está no primeiro ou segundo ano de faculdade e já vira professor, é isso mesmo? Isso sempre foi assim. Os eventuais. É o eventual. Na verdade é o seguinte, como você tem um desinteresse pela profissão, quantos e quantos alunos ingressam hoje no primeiro semestre na faculdade e vira professor? E vira professor. Ele vai para uma atribuição como professor. Não é nem professor eventual. Entendeu? É professor na ausência de ter de titular, você pode colocar. Isso há muitos anos acontece. Horrível. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, eu mesmo dei aula sem ser formado. É por isso que... Eu dei aula, eu peguei aulas de história, eu peguei aula de geografia, eu já cheguei a dar aula de biologia. Os sindicatos, eles lutam muito contra isso, né? Eles querem a contratação mais profissional e tal. Sim, mas o que acontece? Quando você tem a ausência do professor na sala de aula, você precisa cobrir, você precisa colocar. O que o governo opta? E por que tem ausência de professor? Porque, na verdade, o salário é um salário pequeno, então você tem uma rotatividade grande, muita gente que sai. Muitos professores adoecem de forma... Eu tinha, por exemplo, numa escola que eu trabalhei, uma professora com problemas cardíacos, obesidade, problema cardíaco e tal, e a gente falava, professora, a gente acha melhor, nossos colegas acham melhor se ela tirar uma licença. O problema é quando ela tira a licença, diminui o valor dela. Falou, meu filho, se eu tirar a licença, quem que vai pagar todas essas coisas lá em casa? Eu fiz até o segundo ano de Direito, quer dizer que eu posso lecionar? Pô, não me acho hoje, mas olha, eu acho qualificado. Eu tive aula de professores que estudavam em direito, eu não me lembro, mas de matérias que não tinham como finalidade a questão educacional que deveria. Me parece que hoje você tem que ser formado em alguma disciplina. Não, para prestar o concurso, você tem que ser formado. Você presta o concurso, você é aprovado. Mas eu acho que até o eventual também, acho que eles estão não sei, é que eu estou fora da rede. Mas de qualquer forma, isso acontece porque existe uma desvalorização mesmo. E só lembrando que o professor também, a carga horária dele não é só dentro da sala de aula, ele acaba levando muito trabalho para casa, né? Que é a correção de faz uma conta rápida, 20 turmas de 50 alunos. Vocês estão falando de 1000 alunos, 1000 provas. Manual, tudo correção. Deixa eu registrar aqui, Gonçalves Nilson, não é o ex-secretário. Não. Ele quer que a gente convide alguém do MBL para se manifestar. Olha, nenhum problema, posso ouvir o pessoal da direita. Às vezes virão de ônibus ou... Tem que buscar em São Paulo. É fretado, aí fica difícil. Por que esse pessoal vem de São Paulo? Porque eles têm um movimento de acompanhar essas discussões em várias cidades. Eles são extremamente profissionalizados para isso. E ali não tinha ninguém que estava preocupado com o que fazer no dia seguinte. Quem banca isso, hein? O MBL, se você lembrar, era aqueles mesmos que incentivavam e faziam manifestações em torno do Pato Amarelo, da Paulista, era aqueles que acamparam lá, ficaram, inclusive, alimentação garantida pelos restaurantes mais chiques ali da região. Esse é o MBL. O problema é que eles apoiam. É a Fiesp? É a Fiesp. Não entendo. Então... Eles, quando pegou mesmo a discussão, eles tinham faixas de apoio, por exemplo, ao Eduardo Cunha. Hoje eles dizem que não. Eles tinham faixa de apoio ao AES. Hoje eles dizem que não. O interesse à época da Fiesp, ele se concretizou. Foi de tirar Dilma para poder estabelecer um novo governo que, entre aspas, melhorasse a economia. Bom, vou mandar uma pergunta política agora. Vai. Opa, vamos lá. Vazou, quer dizer, eu vazei, né? Eu vazei que no grupo do PT no WhatsApp, o deputado Alencar, sempre o grande estrategista, né? Ele falou, foi ele. Olha, vamos para cima do Gilvan, vamos derrubar o Gilvan, porque aí o Celestino sai da Câmara, o governo perde um articulador, tem crise na base. E esse lado político, vereador? Não acho que você vazou. Eu acho que você tem uma fonte. E quem vazou, na verdade, foi essa fonte para você que não deveria estar lá no grupo, deveria ter... Mas foi o terceiro. A dignidade. Não é só esse, não. Na verdade, você fica sabendo de muitas coisas do grupo, porque tem alguém lá, tinha, né? Porque agora não tem mais. Acabou o grupo. Acabou o grupo. Na verdade, uma pessoa lá que acaba passando as informações. Pedro, eu primeiro dizer, eu reconheço você como jornalista e tantos outros,
como você é importante na cidade porque você sempre está atualizado, sempre trazendo os temas e reconheça que você tem boas fontes. Isso é o seu trabalho. Obrigado. Então, se você ter boas fontes é algo do seu trabalho, é fruto do que você trabalhou. Essa boa fonte estava dentro do grupo do PT. Então nós não temos que brigar com você, nem com isso. Na verdade, nós temos que resolver os nossos problemas internos. Tem muita coisa que nós discutimos, é a mesma coisa. Eu sou vereador do PT numa bancada de 7 vereadores. Tem coisas que nós conversamos, que são coisas da estratégia do partido. Então eu não posso, de repente, me dar no direito de pegar um ou outro jornalista e dizer, olha, eu vou te passar essa informação. Isso, na verdade, é uma traição que eu acho que não tem espaço mais entre nós do PT. Então, primeiro, eu acho que você, na sua parte de jornalista, está fazendo o que lhe cabe. A Genilda, enquanto presidente, agiu de forma efetiva e rápida e dizer, olha, acabou a brincadeira. Acabou o grupo. Acabou o grupo e nós vamos estabelecer outras formas de comunicação. Mas e a estratégia de derrubar o Gilvan? Isso não foi discutido. Na verdade, se houve uma postagem... A Genilda concordou. Esse tempo de pós-cirurgia, se eu ficar respondendo todos os grupos, eu não me recupero. Então, eu não vi nenhum grandes debates sobre essa estratégia lá, não. Eu vi a Genilda concordando. Eu só quero registrar que na sexta-feira eu vazei não só esse negócio do PT, como também a reunião tensa que houve, né, Rodrigo? Muito tensa. Muito tensa, a assessoria de imprensa da prefeitura nega. Quando nega, então não. assina embaixo. Para jornalista, quando alguém negou, é maravilha. Não, quando você vê que a situação dos vazamentos do governo é pior que a nossa do PT, né? Porque o governo é vazamento em tudo quanto é lugar. É igual o telhado de casa de mais de 80 anos, né? O problema é o seguinte, quando uma assessoria de imprensa faz uma nota para dizer o que disse o secretário... Ele não quis dizer isso. Foi muito bom. Foi pesado lá o clima. Viu? Clima, muito tenso. Vereador, voltando rapidamente a falar na questão do Gilvan e voltando aí na questão da manifestação, vocês, o senhor, o vereador Maurício Brinquinho, a vereadora Genilda, o deputado Alencar, paralisaram o trânsito aqui na região central da cidade, sequestraram, não sei se foram vocês diretamente, as chaves de alguns ônibus, querendo falar com o Gilvan. Conseguiram por fim. O Alencar estava junto? O Alencar estava. Sim. Tem um GCM que estava filmando lá, nós estamos identificando ele, que ele vai responder por isso. Ele gravou um vídeo dizendo que os vereadores do PT haviam roubado as chaves dos ônibus. Então ele vai ter que comprovar que as chaves foram roubadas pelos vereadores do PT. Mais do que isso, mais do que isso, a viatura, o carro oficial que serve o vereador Maurício Brinquinho foi de forma ilegal, aberto, a mando da GCM para procurar essas chaves. Sem um mandato, sem nada? Sem nada, absolutamente nada. Então, carro particular ou da Câmara? A viatura da Câmara. Viatura da Câmara. A viatura da Câmara. Então, ou seja, ali nós vimos o seguinte, tentamos entrar, eu, a vereadora Genilda, o vereador Brinquinho e o deputado Alencar. Nós, os 4. E se formou uma barreira de 2 GCMs, um mais exaltado, para dizer que a gente não ia entrar. Falou, não, nós nos identificamos. Não, aqui vocês não vão entrar. Como assim? Aqui é um prédio público. Então não tinha paralisação de trânsito, não tinha nada. As pessoas estavam... Peraí, vocês queriam entrar onde? Na secretaria? Na secretaria para falar com o Gilvan. E aí começou a empurra, e chegando mais GCMs. Uma GCM fardada disse para o colega que estava ali na contenção, disse, não, tem que mais bater mesmo porque ela é baderneira. Se referindo à vereadora Genilda. Então, ou seja, perdeu qualquer... outro. Justo uma mulher? Tem que bater mais? Tinha que bater mais. Um outro GCM, a paisana, porque queria no meio da confusão entrar. Mas eu não sabia que ele era GCM. E ele me empurrando, eu falei, acho que ele está brigando comigo, então... Vereador, não está na hora de tirar a GCM da Câmara? Já deu confusão no governo Almeida, está dando confusão agora. E eu vou defender um pouquinho a GCM. Eu acho que a GCM não começa a bater do nada. Não é por maldade que eles começam a bater. Houve alguma provocação. Então, mesmo em trabalhando com a tese da provocação, uma pessoa que está caída no chão, ela não pode ser alvejada a queima-roupa por bala de borracha. Jornalistas já perderam a visão por conta das balas de borracha. Manifestantes, como professores da PUESP, já perderam a visão em manifestações em São Paulo. Nós temos um jovem, o tiro atingiu ele na parte de trás da cabeça, 12 pontos. Se ele tivesse de frente, onde ia pegar esse tiro? E para que atirar num jovem que está de costa? Não está na hora de tirar a GCM da Câmara? Eu acho que a GCM, primeiro, não vai se resolver o problema apenas tirando de lá. Acho que tem que
debater de novo o que a gente quer, O o papel da GCM na cidade. Primeiro, ela na Câmara, ela acaba tendo um peso maior, porque acaba... Eu já tive sessão lá que eu contei 20 GCMs. Mais. Não, Fora os uma que eu- cachorros. Fora os cachorros. não, na manifestação pequena, eu acho que a plateia tinha 50, tinha 20 GCMs. Uhum. Então, ou seja, é uma medida desproporcional que esses profissionais têm que estar nas ruas, circulando e tal. Então eu quero fazer uma justiça aqui ao secretário Gilvan, porque eu sempre sou muito claro e sei separar as coisas. O Gilvan, quando nos atendeu, quando nós conseguimos, depois de muito empurra, entrar, o Gilvan se colocou o tempo inteiro dizendo isso, abordar pessoas no chão, tiro a queima-roupa, não é orientação da Secretaria de Segurança Pública, não é isso que nós queremos, vamos apurar, vamos verificar. Ele foi o tempo inteiro na linha de fazer a defesa. Então Mas é bom que eu deixe vou reafirmar que isso aconteceu no governo do PT, no governo do Almeida aconteceu fato semelhante. Eu acho que está na hora de tirar a GCM da Câmara, que o papel da GCM é ficar talvez na rua, né? Cuidando dos próprios públicos. E a Câmara tem que ter sua segurança própria. Então, a Câmara pode até seguir o modelo, que é o modelo da Câmara dos Deputados, que, ao meu ver, não resolve todos os problemas, porque lá eles têm poderes dentro do plenário, dentro dos espaços da Câmara. O lado de fora acaba sendo responsabilidade de outra autoridade policial. Então a GCM, nesse conflito que teve fora, ela, entre aspas, estaria envolvida. O que eu acho que que nos leva a refletir é sobre o papel mesmo da GCM. Por exemplo, eu te disse aqui, a operação que foi montada para retirar 25 manifestantes como se fossem heróis num cordão de isolamento, eles mostrando o dedo com todo tipo de ofensa, é um negócio que não ia dar certo. Heróis ou minoria? Entendeu? Eles saíram de lá como heróis, como dizendo, tá vendo, vocês estão aí com bala de borracha, com tudo, e nós estamos saindo aqui e vamos embora numa boa. Eles foram escoltados até a Dutra. Qual outro movimento que teve na Câmara que a gente conseguiu garantir isso? Então, ou seja, existe 2 pesos e 2 medidas, sim, Pedro. Mas a polícia sempre faz resguardando aí o ônibus do Corinthians, do Palmeiras, não é que esteja torcendo pelo clube. Não, mas aí eu te digo o seguinte, com os outros manifestantes que estiveram lá, inclusive vítimas, como eu relatei aqui, de racismo, então qual providência foi tomada? Se relevou. Por que o senhor não deu voz de prisão? Oi? O senhor poderia ter dado voz de prisão. Porque tinha um corredor da GCM que impedia a nossa aproximação com isso. Eu acho que do jeito que o senhor está também, voz de prisão não resolveu nada. Não. Conseguir andar. Olha, Pedro, a Milene Mendonça falou, e verbas para isso, Pedro? A cidade não está mal das pernas? A Câmara tem verba. Para de devolver dinheiro para a Exatamente. Prefeitura. Não é verdade, vereador? O duodécimo da Duodécimo Câmara é um valor A considerável. Câmara tem dinheiro. Contrate uma segurança. Aliás, para quem não sabe, a autoridade máxima dentro da Câmara é o presidente da Câmara. Ele determina até prisão. Tem poder de polícia. Já fez né? isso em alguns É ele pode decretar prisão. Romualdo Galvão está acompanhando aqui, Lá do saudações à equipe e ao vereador Edmilson Souza pela esclarecedora entrevista. Obrigada. Olha, o Sidney do Jardim Ottawa pergunta, gostaria de saber do vereador Edmilson o que ele acha sobre o encerramento das aulas de teatro nos céus. Encerrado. Encerraram. Parece uma redução de horário dos céus também, né, Rodrigo? Mas as aulas de teatro... com relação a isso, a questão... Na verdade, houve uma desestruturação em todos os equipamentos públicos com a ideia implementada lá atrás pelo Alexandre Zeituni de redução de custo. Então, vamos reduzir. Então, a redução significou, em alguns casos, como a retirada total, por exemplo, das aulas de teatro, a contratação de novos arte-educadores, que era para ser feito ano passado, até hoje não foi feito. Mas eles vão Eles implementar a estão escola 360 graus, que era exatamente para aumentar o tempo de abertura para a população. O nome era bonito, entendeu? A intenção era maravilhosa, chama atenção, mas ficou só no nome. Só no nome. Eu também não sei o que o vice-prefeito Zeituni, ele falou tanto em economizar, mas você acabando com as atividades é fácil. Não, né? lógico. Economizar não é isso. Eu né? defendo que dinheiro Eu público sempre sinto isso, é a mesma coisa de um secretário de saúde falar, olha, eu preciso economizar, então eu vou economizar na anestesia. Vamos fazer com um pouquinho remédio. só, no remédio. Não existe. Não existe economia aí. Entendeu? Aí é um investimento que você faz, principalmente em educação. Na minha concepção, dinheiro público é para ser bem usado, não lógico, economizado. exato. Sendo bem usado, não há problema algum. Agora, vereador, o senhor já foi secretário de Cultura, há rumores ali de um rompimento entre o subsecretário Dalmiro, Tiago Ortaete. O que são as fontes? O senhor tem fontes lá. Eu não vou falar. O que elas dizem? Olha, eu não recebo nenhuma informação de nenhum grupo de WhatsApp. Imagina. Mas imagina o seguinte, Pedro, quando você monta um governo, você tem que ter um cuidado para montar a equipe
de forma que seja uma equipe que jogue junto, um time que jogue junto. Quando você coloca na mesma secretaria, você põe como subsecretário, e eu defendo o direito de todos serem candidatos, um candidato a vereador que é o primeiro suplente do PSB. Aí você coloca como principal assessor um outro que foi candidato pela rede. Esse já foi demitido lá nas cabeças que rolaram na época do Zeituni. O Fabô, que foi candidato pela rede. Era um dos principais assessores ali do pensamento da Secretaria de Cultura. Aí você coloca na mesma secretaria, para cuidar do principal equipamento na região central, uma candidata a vereadora pelo PSB. Aí você coloca na mesma secretaria, que cuida do Adamastor, você coloca na mesma secretaria o Tiago Hortaete, que também foi candidato a vereador. Então, ou seja, tem tudo para dar errado. Eu fui secretário e eu sempre tive adjuntos, mas à época a prefeitura estava reestruturando e sempre o prefeito Eloy Pietá nos consultava e eu não tive nenhum tipo de constrangimento, por exemplo, de ter na equipe, sei lá, 5 ou 6 candidatos a vereador com interesses diferentes. Então o que estão pensando as pessoas? Estão pensando em disputar a próxima eleição. Aliás, eu fui secretário 2 vezes sem a intenção eleitoral. Eu virei vereador pós a saída do governo, entendeu? Não tinha essa intenção, não tinha esse pensamento. Então ali é uma fogueira das vaidades? Não, só uma disputa de espaço que tem como alvo 2020. Entendeu? Não é só vaidade. É uma disputa de espaço para dizer, olha, quem vai chegar melhor em 2020. Então, ou seja, vamos inverter então? É a mesma coisa que o gabinete de um determinado vereador falar, o seu chefe de gabinete vai ser o primeiro suplente do seu partido. O segundo cargo aí da sua estrutura vai ser o terceiro, vai ser o quarto, vai ser o quinto e tal. O que vai dar no gabinete desse vereador? Uma conspiração. Vai se conseguir andar? Domínio com o inimigo. Ou seja, é simples assim. Fala aí, Carla. Rodrigo Maia, qual a visão do vereador frente à expansão do aterro sanitário da cidade? Boa pergunta. Tem uma audiência pública dia 10, né? Dia 10. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta para nós aqui. Na verdade é um absurdo. O Rodonel já é um absurdo. O que o Rodonel fez na região do Cabo Sul, de abrir clarões, de abrir verdadeiros locais que vão virar de submoradia, vai haver uma ocupação, porque o Rodonel hoje, ele mantém, entre aspas, uma fiscalização. Terminou a obra, são pilastras, sei lá, de 20, 30 metros de altura. O que estiver acontecendo embaixo não é problema deles. Eles querem que os carros circulem e paguem o pedágio na parte de cima. Isso já é um prejuízo grande. Então, os animais, ali, além da vegetação, já foi impactada. A fauna. Segundo, a questão do novo aterro vai acontecer a mesma coisa. Guarulhos já deu a sua cota de contribuição em aterro. É o aterro que já existe lá da Quitaúna. Guarulhos já deu a sua cota quando permitiu aqui o aeroporto, que mudou o clima da cidade, que aterrou uma grande área de alagado para fazer o aeroporto. Então, a cota de sacrifício e de prejuízo ao meio ambiente, Guarulhos já deu. Ela não comporta mais um aterro. Entendeu? Inclusive é um aterro que não atenderá a Guarulhos. É um aterro para atender a cidade de São Paulo. Não tem nada a ver com Guarulhos? Não. Ele está no território de Guarulhos, mas de uma empresa que tem como foco o recolhimento de lixo na cidade de São Paulo e no entorno. Mas o aterro de Guarulhos não é problema nosso. Não, é problema nosso porque ele será aqui. Não, eu estava preocupado com a destinação do nosso lixo. Não, mas o nosso aterro já está com a vida útil também, exaurindo. Então, mas já tem Não, tem uma ampliação. Já tem uma previsão de ampliação do aterro de Guarulhos em 2 áreas. Feita pelo Almeida. Feita pelo prefeito Almeida. Que disseram que era uma bomba. Rodrigo, então é um absurdo. É um absurdo. E eu acho que a audiência tem que divulgar bem para a população saber quais os impactos. Vou te dar um outro dado. Existe uma centena de casas rachadas com trincas mediante os caminhões e as obras do Rodonel. Então o Rodonel tem gente que fala, mas isso aí vai parar porque uma hora termina, o prejuízo vai ficar. Com a permissão de um novo aterro lá, são centenas de viagens diárias que vão continuar afetando a região. A estrada que liga a Praça 8 ao Cabo Sul está intransitável, está terrível. Lá você pode recapear, você vai ter que recapear 3 vezes por ano. Vereador, toda essa discussão aí da direita com a esquerda não tirou o foco da saúde, o secretário da saúde fez crítica à base. Nós tivemos também a questão da CPI do grampo, que está meio grampeada ainda, né? Depois que o chinês apareceu, parece que perdeu a graça. Na verdade, eu acho que o governo deve estar dando graças a Deus que apareceu esse tema aí da escola sem partido, porque tirou o foco. De fato,
Isso E a aconteceu mesmo. esquerda entrou. Não é que entrou, é que são temas caros para nós, Pedro. Não dá para a gente ser... Tinha gente que nos sugeriu dizer o seguinte, ó, por que vocês não ficam quietos? Não falam nada e deixa deliberar depois. O problema é o seguinte, se nós fazemos isso, a gente vai dar como um exemplo para quem está nos assistindo que a gente concorda com ele. É um absurdo, é uma barbaridade. Mas é inconstitucional, né? Ele é inconstitucional, mas até você conseguir que isso saia, esses militantes do MBL, aliás, eles têm um vereador em São Paulo que passou a circular as escolas e entrar na sala de aula para ver o que o professor estava ensinando. É o Validei? É o Fernando Validei. Então eles querem aprovar que mesmo que dure pouco tempo antes de cair, para que eles possam sair colocando o dedo na cara de professores em sala de aula. É isso que eles querem. Bom, eu acho que desfocou dois assuntos importantes. Mas pelo que eu entendo, ele Mas ó, eu acho que população... pode demorar um tempo, Pedro, mas a questão da saúde sempre vai ser tema. Não, qualquer pesquisa que você fizer na cidade hoje, se o governo fizer, se a oposição fizer, o principal item é a saúde. Tivemos essa reclamação do senhor que está na GMU, chegou mais uma reclamação aqui de uma mãe com problemas no hospital da criança. Quer dizer... Mas também a população precisa entender o seguinte, ninguém vai fazer milagre, ninguém vai resolver a saúde... Mas não pode piorar o que está ruim, né? Não, milagre não faz, mas não pode piorar o que está ruim, né? Pois é. Não, eu acho que o prefeito... Falta de medicamento, por exemplo. O prefeito Guts fez uma aposta muito alta no Instituto Gerir que não valeu a pena. Bom, isso é evidente. Ele pode acertar, sim. Ele tem a chance de acertar agora, né? Está vencendo o contrato. Mas já deve ter renovado, né? Senão é bem provável. Então, mas aí é que está o problema. Quando a gente vê esses problemas que tem, é quando você entrega um serviço público, que é o da saúde. A HMU, por exemplo, funcionava com servidores de carreira, servidores concursados, a Policlínica e o Hospital da Criança, a mesma coisa. Quando você tira isso, você entrega para a iniciativa privada para gerenciar, você fica refém dos interesses da iniciativa privada. Porque a lógica deles é uma lógica diferente. Hoje, quando você tem necessariamente que pôr um paciente para passar por 4 especialidades, às vezes para decidir o que vai fazer, pelo um cardiologista, pelo um geriatra, enfim, hoje a iniciativa privada resolve o seguinte, monta uma comissão e um vai lá, analisa e dá o resultado. É isso que eles estão fazendo, isso não melhora a saúde em lugar nenhum. E é perigoso. E você tira o direito da pessoa ter o pleno atendimento. O melhor atendimento, pode falar o que for, é o SUS. No mundo. Entendeu? No mundo. Não adianta a gente falar e dizer o seguinte, olha, o SUS é isso, é aquilo e tal. Vá para os Estados Unidos. Tem muita gente que bate no peito e diz o seguinte, olha, eu vou mudar para os Estados Unidos, porque aqui está a vida numa Cuba. Vai para os Estados Unidos, quando você chegar nos Estados Unidos, você vai descobrir que sem convênio médico lá... Sem seguro-saúde, você não é ninguém. O SUS é bom, ele é muito caro para o governo, né, vereador? Eu não acho que ele seja caro para o governo. Sabe por quê? Qual o investimento que a gente faz hoje, e que é uma das reclamações? Quanto que a gente remunera o profissional de exame, essa coisa toda? Eu só discordo de uma coisa na saúde brasileira que alguém deveria repensar. Quando você fala que é de graça, que não é, a vacina é de graça, aí as pessoas não dão valor. Se fosse a vacina R$5, se fosse um atendimento médico R$1, R$2, as pessoas dariam mais valor. Nós temos que repensar isso aí. Se de graça que não é, a pessoa não dá o valor necessário. E temos que repensar também que o privado não é tão privado assim. Quando você faz que é uma concessão. Não é só porque é uma concessão. Quando você faz um convênio médico, o que você faz? Você terminou o final do ano, você pega agora, abril foi o prazo, você vai lá no imposto de renda e abate. Faz abatimento, não faz? O abatimento tira da onde o recurso? Dos impostos, que é de todo mundo. Então, mesmo a indústria de saúde no Brasil, ela é beneficiada com muitos e muitos recursos que são recursos públicos. Como as escolas particulares. Né? Exatamente. Então, a filantropia na educação é um negócio fantástico, né? Bom, infelizmente, acabou o tempo, a conversa estava boa. Ia longe. Tinha bastante pergunta aqui, bastante elogio também ao vereador. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. A Eunice está falando, grande vereador, gosto muito, apesar do partido. Aliás, é interessante, todo petista que vem aqui, eu gosto dele apesar do partido. É o recorde. Você, a Genilda... Nós temos que fazer opções. Na verdade, é o seguinte, às vezes eu brinco para as pessoas, então você me indica um outro partido? O PT, eu sei os problemas que tem, sei o papel que o PT cumpre na democracia brasileira. E o PDT? O PDT é um partido que já tem e teve uma participação especial na questão da democracia no Brasil. Eu acho que o candidato Ciro, não é o meu candidato é o Lula, mas o Ciro cumpre um papel nessa disputa. Eu não sou daqueles de desprezar e achar
Eu acho que o Ciro é uma pessoa capacitada, mas nós temos candidato, nosso candidato... Eu acho que vai ser a nova cara da esquerda. Bom, vamos aguardar. Eu acho que se tiver que apostar por isso, eu acho, hoje inclusive, recomendo que vocês assistam uma entrevista do Guilherme Boulos, hoje na TV Cultura, no Roda Viva. Muito à esquerda. Assista a entrevista, depois nós conversamos. Muito à esquerda. Estamos em cima do... Brasileira não é muito à esquerda. Obrigado. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Obrigado pela audiência.